Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, Nanda Perim, tudo bom? Ei, muito obrigada pelo convite, eu adorei vir pro podcast aqui da minha terra. Que honra, Achei assim, top. estou muito feliz, assim, é uma honra, eu acompanho seu trabalho há muito tempo e ter você aqui participando para mim, primeiro, assim, é um presente. Então você já seguia a Mama? Já, Ai, que legal! já. Ai, que bom. É legal quando a gente descobre gente da terra da gente, que aqui em Vitória quase ninguém me conhece. Curioso, né? E assim, nacionalmente é muito forte o seu trabalho. Você já foi em grandes podcasts, em várias entrevistas, várias famosas seguem você, mas é daqui, assim, né? Começou aqui, mas para eu matar minha curiosidade um pouquinho, como é que começou esse trabalho, essa vontade sua de ir para esse lado da educação infantil? Na verdade, assim, eu formei em psicologia na UFES, mas eu não tinha vontade. Eu gosto muito da psicologia, sou apaixonada, mas eu não tinha vontade de trabalhar com isso. E aí, eu engravidei do meu primeiro filho, tive ele em 2014. E eu formei em 2012, então foi 2 anos depois de eu me formar. E o que aconteceu depois do meu filho nascer, que chama puerpério, eu não sabia, foi uma experiência muito louca, assim, porque eu passei por uma fase que eu não, sei lá, é muito maluco. E aí, quando eu resolvi estudar sobre isso para entender o que estava vivendo, assim, se eu estava fazendo alguma coisa errada, sei lá. E aí eu fui estudar e eu descobri que, na verdade, o que eu estava passando era uma parte, tipo assim, natural da psique da mãe. Tipo assim, na maternagem, no início da maternidade, no início da paternidade, a gente passa por certas etapas. E aí, então a gente estuda desenvolvimento, na faculdade a gente estuda, não falou nada sobre isso. Então eu fiquei muito impressionada, assim, mas na época eu só estudei para mim, eu li assim, tipo, para eu ficar mais tranquila. E aí depois eu engravidei de novo, só que essa segunda gravidez não foi uma gravidez planejada. Então eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu ia ter que passar por tudo aquilo de novo. E eu não estava tão afim, não estava no meu planejamento, né? Engravidar sim, mas parto, né? E puerpério eu não queria passar de novo. E aí eu comecei a estudar para me preparar, para fazer para ter um parto diferente do que eu tinha tido primeiro e para o meu puerpério, dessa vez eu estar mais preparada. E aí eu comecei a estudar e, ao mesmo tempo, o meu filho mais velho estava crescendo e chegou na fase mais ou menos dos 2 anos, que é uma fase que eu comecei a sentir um desafio que eu não sentia antes, né? E aí, só que eu estava decidida a não bater, não castigar, né? Eu não queria fazer nada dessas violências assim, mas eu não sabia como fazer, né? Eu sabia o que que eu não queria fazer, mas não sabia o que que eu queria, como que era para fazer. Então eu estava estudando as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a estudar puerpério, aí eu tenho um negócio que é assim, quando eu estou estudando um negócio, eu tenho que ficar falando sobre aquilo, né? Geralmente eu falo com meu marido, então eu tô lá estudando, agora eu tô estudando trauma. Eu fico, cara, relacionando as coisas junto com ele e tal, assim. E aí, para, né, ter um espaço para isso, eu criei um blog. E aí eu comecei a escrever nesse blog e eu criei o perfil no Facebook, na época nem tinha Instagram. Eu criei o perfil no Facebook para avisar para quem quisesse que eu tinha feito um post no blog, entendeu? E aí começou assim. E quando eu comecei a postar sobre puerpério, viralizou muito porque a mulherada começou a descobrir, né? Na época ninguém falava disso, hoje tem muita gente falando desse conteúdo na internet, mas na época não tinha. E aí, muita gente era a primeira vez que estava ouvindo essa palavra, nem conhecia a palavra. Então, quando a galera ouviu que era totalmente padrão a criança ficar no seu colo o dia inteiro, sim, que é isso que acontece, é o esperado um bebê recém-nascido querer ficar no colo o dia todo, né? Um comentário mais comum era: meu Deus, eu achei que tava ficando louca, meu Deus, nem acredito, você tirou um caminhão de peso das minhas costas e tal. E aí eu comecei a perceber que as mulheres estavam precisando ouvir. Eu estava escrevendo mais por curiosidade, assim, por, sei lá, para expressar as coisas que eu estava estudando. E depois eu comecei a perceber que eu precisava de explicar de uma forma mais pequenas pílulas, assim, não dava para ser esse monte de conteúdo, eu fazia textão, assim, sabe?
E aí eu comecei a fazer pequenos posts, comecei a fazer imagenzinha, comecei a fazer um negócio mais fácil de digerir, até porque a maioria das mulheres, querendo ler aquele texto, estava com o bebê recém-nascido no colo, não tinha nem condições de ficar lendo um texto gigante. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar sobre a educação sem violências e fazia muito sentido tudo que eu lia, sabe? Assim, por exemplo, a criança cai, né, cai no chão, e as pessoas olham para a criança e falam, nem doeu, já passou, já passou. E a gente não faz ideia do tamanho da violência que é isso, você olhar para uma criança que está com dor porque ralou o joelho e você dizer não doeu. Não chora. Não chora porque não tá doendo. Então, tipo assim, hoje a gente tem nome pra isso, que chama gaslighting, que a pessoa tá sentindo uma coisa e você tá repetindo na frente dela que ela não tá sentindo aquilo, até ela acreditar em você e ela se achar louca por estar sentindo um negócio que teoricamente ela não tá sentindo. Então, quando eu comecei a estudar essas coisas, fez tipo, na minha cabeça, eu falei, caraca, como que isso aqui não é o padrão? Como é que essa é uma formação que ninguém tem? E mais, como que eu acabei de formar na faculdade e eu nunca ouvi falar nada disso? Né, assim, era toda questões emocionais mesmo, do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do cérebro, tudo, assim. Então, eu comecei a falar dessas coisas também e começou a viralizar, né? Eu lembro, eu tenho imagens muito claras de dias que eu tava, tipo, na rua e o meu celular começou a pipi, 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 apitar e o post tinha viralizado, nas primeiras viralizações, eu nunca vou esquecer. E aí, bom, aí consegui chegar, tipo, 200.000 curtidas no Facebook, que era um negócio que parecia que não ia acontecer nunca, né, assim. E aí criaram um Instagram e começou tudo de novo. Eu falei, desisto. Eu falei, eu não quero ficar mudando de rede para rede. E aí daqui a pouco a galera já tava, tem que produzir conteúdo para YouTube. Não, mas o conteúdo, e naquela época o Instagram era foto, o Facebook era não sei o quê, o YouTube, tudo era muito diferente. Aham. Então você tinha que produzir um conteúdo para cada coisa. Então eu ficava produzindo conteúdo para o YouTube, produzindo conteúdo. Aí, com um bebê recém-nascido e tal, eu comecei a surtar. E aí eu comecei a fazer roda de conversa com as mães, dar palestra, essas coisas que eu gostava muito, palestra online na época, que foi quando começou a bombar esse negócio de congresso online, tinha um monte assim. Enfim, aí eu comecei a fazer isso. E aí criei o Instagram porque não tinha como lutar contra, né? E aí eu só fazia as postagens do Facebook e repetia lá no Instagram e desejava que desse tudo certo. Então foi assim, o trabalho começou assim, né? Até 2018, mais ou menos, era hobby. De 2016 a 2015, final de 2015 até 2018, era hobby mesmo. Eu fazia porque eu gostava muito mesmo. E aí, a partir de 2018, que eu comecei, que eu dava palestra, dava workshop, dava roda, mas eu não dependia financeiramente disso, né? Eu estava sendo só mãe em tempo integral, trabalhava pra caramba, sendo mãe em tempo integral, e quando eu tinha o tempo, eu ainda dava roda e tal, porque eu gostava, mas não tinha qualquer ganho financeiro com isso. E aí as pessoas direto no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando, Nanda, cria um curso, sabe? Todos os dias eu vejo aqui, mas eu não tô, cria um curso. E aí eu falava, não, não quero, eu ficava muito agoniada, assim, de estar monetizando o negócio, porque eu sempre fiz muito com muito carinho e tal. E aí a galera, tipo, Nanda, olha só, foi uma amiga até que falou, olha só, não é questão de monetizar, não monetizar. O seu tempo vale muito, porque você estudou pra caramba pra saber esse conhecimento. E a gente precisa disso, então faz um curso e dá pra gente. A gente tá te pedindo pra pagar pelo que você tem pra ensinar. E aí eu só topei fazer o curso quando eu encontrei um formato que foi uma amiga minha, nutricionista Lauren, que sugeriu. Na época estava bombando o desafio de emagrecer. Ela falou, não, por que você não faz um desafio de comportamento infantil? Eu falei, porque não faz sentido nenhum. Não faz, como que eu vou fazer isso? Aí ela, bom, pensa. Aí eu falei, beleza. Mas na hora que ela falou, eu fiquei, parece que eu vou fazer isso. E, tipo, 2 semanas depois, eu tava dando uma palestra e a galera, uma amiga minha saiu e falou assim, olha, eu adorei a palestra, tudo faz muito sentido, mas amanhã eu vou estar fazendo tudo que eu fazia antes, porque é muito conteúdo, eu não sei por onde começar. Eu tô indo pra casa com um monte de coisa que eu acho linda, mas que eu não sei por onde começar. O que eu faço agora pra fazer tudo isso lindo que você propôs? E aí eu falei, ué, começa fazendo uma coisinha, amanhã, e na terça outra, e na quarta outra, você vai me mandando no WhatsApp? Dá o passo a passo. Aí eu falei, não é que tem como fazer o desafio mesmo, então? E aí eu criei isso, eu criei esse curso em formato de desafio, isso não existia, eu nunca tinha visto nem fora nem aqui.
E aí eu criei um formatinho e tal, e ficou muito maneiro. E aí que eu comecei a fazer isso profissionalmente, entendeu? Foi quando começou a virar profissão, assim, 2018, 2019, mais ou menos. Então a história foi essa, assim. Aí agora, como a gente consegue ter um ganho através dos cursos, a gente também está conseguindo investir em alcançar mais pessoas. E a nossa missão sempre foi essa, né? Sempre foi eu falo que o meu objetivo é a educação respeitosa se tornar senso comum. Então, para se tornar senso comum, a gente tem que alcançar o máximo de pessoas possível. Então, é esse ciclo, assim, da gente conseguir vender o curso para ter condições de investir para alcançar mais pessoas e ir tornando isso o senso comum. Porque eu imagino assim, quando a pessoa está nesse desafio de falar assim, eu não quero repetir a educação que eu recebi, não quero. Tem muitas frases, né? Tipo assim, eu apanhei, mas estou aqui, né? Então, assim, mas a pessoa, peraí, não quero repetir. Mas aonde eu encontro essa ferramenta? E quais são as ferramentas? O que fazer diferente, né? Então, eu acho que tinha dificuldade de acesso de informação. Então, você traz ali um canal, né, uma rede social onde a pessoa pode ter esses materiais para fazer o diferente, né? E o objetivo é que a gente não só ajude a pessoa a conseguir fazer diferente, mas também a explicar para outras pessoas como, por quê, porque eu vejo muitas pessoas querendo educar diferente, mas o marido é contra, a mãe, os avós que cuidam da criança todo dia de tarde são contra. Então ela tá lá nadando sozinha, né, contra a maré e todo mundo da casa, da família contra, né, julgando, culpando. Tudo que dá errado na vida da criança, a culpa é dela por estar educando diferente. Então, não só ajudar que a gente fala quebrar ciclos, né, a quebrar os ciclos da educação que recebeu, como também ter dados, ciência, né, informação suficiente para olhar no olho do marido, olhar para a mãe, olhar para o pai e dizer, é por isso aqui. Tem uma explicação aqui, neurociência. Eu vi, investi o meu tempo assistindo uma live dela e tá aqui, eu sei por que não pode castigar uma criança. Eu sei por que, né, que a gente tem que procurar uma escola mais respeitosa. Então eu tenho argumentos. Por que meu filho tem que dormir cedo? Tá aqui a justificativa neurológica, de hormônio, de neurotransmissor, tá aqui, tá? Então eu consigo te explicar logicamente, entendeu? Faz toda a diferença, É eu porque a acho. pessoa chega no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, e com essa postura que tem muito desafio, né? Porque você tem que enfrentar esse caminhão de pessoas, de empecilhos ali, falando assim, peraí, mas você não vai dar uma palmadinha, você não vai botar de castigo, você não vai impor limite, e a gente ouve muito bem assim, você vai deixar a criança te manipular, são frases muito fortes, né? E aí você tem que ter você tem que estar muito seguro, tem que buscar um caminho, né, de estudo muito seguro para você ter essa firmeza de manter o que você acredita no melhor, né? Que é o melhor para a gente e o que é melhor para a criança, né? E até porque, assim, o que está no senso comum, a gente às vezes tem a impressão de que é senso comum porque funciona, né, que é uma sabedoria milenar. A gente tem esse mito da sabedoria, né, que vai sendo passada transgeracionalmente, mas o que a gente estuda hoje é que o que mais se passa transgeracionalmente é trauma, né? O que a gente mais está ensinando e recebendo é consequência, mecanismo de defesa, sabe? E crenças completamente equivocadas, assim. Então, quando a gente vai estudar, a gente sai dessa romantização da sabedoria né, e a gente vai estudar e tira esse véu, você vai descobrir que de verdade, o que você está ouvindo é a sua mãe, o seu marido, a sua avó, com a criança que eles foram muito machucados. E a pessoa olha para você e fala assim: eu apanhei e não morri, sou a pessoa que eu sou hoje pelo tanto que eu apanhei. E aí você pega na mão dessa pessoa, senta com ela no cantinho, olha no olho dela e fala: sério? Fala para mim como é que foi, conta. Conta para mim como é que era quando você era pequena e a sua mãe pegava e ela mandava você ir lá pegar a vara lá na goiabeira, você pegar e trazer até ela, que ela ia te bater. As histórias que a gente ouve, né, principalmente da geração do anterior à nossa, né, dos nossos pais, dos nossos avós, são histórias de uma violência que é assim
é um negócio que você chora só de ouvir, assim. E aí você pensa, aí tem muita gente que vai lá nos comentários da Psimama e fala assim: ah, Nanda, mas eu não defendo você bater com a criança de cinto, de vara, eu só defendo dar uma palmadinha. E eu pergunto para a pessoa assim: mas qual é a diferença? Você fecha os seus olhos, imagina você pequenininho ali e um adulto gigantesco, bem mais forte do que você, que é uma pessoa que você ama pra caramba. Então você não só tá com medo dele fisicamente, como com medo dele parar de gostar de você, né? Dele não te amar mais, porque a criança tem esse medo o tempo inteiro. Então você imagina esse adulto vindo na sua direção, você tremendo igual uma vara verde, pequenininho. Tudo que você fez de errado foi quebrar um vidro, porque o vidro estava molhado e você pegou no copo quando ele estava molhado. Entende? Assim, o que você fez de errado foi não saber que não podia brincar com certa coisa, porque você era muito pequeno para entender. O que você fez de errado foi ouvir 3 vezes e fazer mesmo assim, porque as crianças, principalmente na primeira infância, elas são feitas para repetir coisas que não deram certo. Elas foram feitas para isso, senão a criança não aprende a andar. Se quando a criança levantasse para andar, ela caísse no chão, ela, opa, não quero tentar isso aqui mais, dói. Né? E a criança não é assim, a criança vai, sobe no armário, cai, bate a cabeça no chão, levanta e vai e sobe no armário de novo. As crianças são muito persistentes, porque isso é necessário para aprendizado. Né? Se você escreve lá um texto, erra, escreva de novo, erra e desiste, você nunca vai saber o fim desse texto. Você tem que errar e ter várias experiências muito frustrantes e permanecer ali, persistir. E aí a galera fica revoltada que a criança persiste e depois quer uma criança que na alfabetização não fica se frustrando quando erra. E essas duas coisas não dá para ter junto. Ou você vai querer uma criança que na primeira que você fala ela para, e aí quando na primeira que ela errar ela vai querer parar também, ou você vai ter uma criança que persiste e que depois ela persiste. Não dá, você não pode querer ter os dois. Não cabe, entende? E aí, às vezes, quando eu comecei a estudar isso, eu tinha vontade de esganar as pessoas que eu encontrava, assim, entendeu? Ao longo desses anos, eu fui amadurecendo muito isso também, porque eu era muito categórica, sabe? Assim, não pode, ponto final, sabe? Assim, e aí eu fui entendendo que, assim, castigo e palmada não pode, ponto final, eu sou categórica com relação a isso. Mas, assim, tem certas outras coisas que eu fui começando a perceber que, pera lá, né? A família, às vezes, não tem que ir um pouco de cada vez, não dá para querer que a família, né, revolucione tudo de uma vez e tal. Então, eu acredito, né, que a grande questão tá da gente entender que você apanhou e não morreu, mas o objetivo não era te matar. Entende? Você apanhou e não morreu, mas você tá aqui no meu Instagram se dando o trabalho de vir aqui defender palmada. Será que não tem uma partezinha de você de compaixão, de empatia, sabe? De respeito, de olhar? Será que não tem uma partezinha sua que tá doendo muito quando eu falo que as crianças não deviam apanhar? Porque você lembra do tanto que você sofreu apanhando quando você era pequenininho? E te dá uma ferida da injustiça gigante você ter apanhado aquilo tudo e agora ter criança que não apanha? Eu vi isso num post hoje que tinha assim: e quando a sua mãe educa o seu filho como a sua mãe, a avó, né? Alfabetiza o seu filho com o maior carinho e na sua época era paulada. E a cara do seu Madruga, assim, né? E um monte de gente nos comentários falando: fico morrendo de ódio quando isso acontece. E eu só pensando assim, que loucura, né? Tipo, era de se imaginar que falasse, poxa, que bom que minha mãe melhorou, que bom que minha mãe aprendeu. Mas o que dói é a ferida da injustiça. Se eu apanhei aquilo tudo, meu filho tem que apanhar também. Se minha mãe me tratou mal, ela tem que tratar o meu filho mal também. Então, não é a mãe falando, é a criança. É como se fosse uma criança de 5 anos que apanhou, vendo a criança de 5 anos não apanhar. Entendeu? Um filho você bate no outro, não. Aí essa criança, lógico, vai achar muito injusto. Então é como se aquele adulto ficasse no lugar de uma criancinha de 5 anos. Ele olhasse e falasse: mamãe, você tem que bater nele também, você bateu em mim. Sabe? Então é a criança interior, a criança ferida que tá falando, não é o adulto, sabe? E a gente tem uma sociedade que não permite que a criança seja criança, né? E quem vai dar voz, né? Quem vai lutar pelos direitos das crianças? Que a gente vê assim, aquilo que você falou, a criança não pode derramar nada, não pode quebrar nada, e se vai alguém lá na nossa casa e acontece alguma coisa, a gente é super simpático. Eu vi a atriz Denise Fraga falando isso, que com o outro a gente é muito solícito, até o final da porta do elevador fechando, a gente, oi, tchau, até a próxima, isso aqui. Dá o máximo de empatia, mas com
com aqueles que estão próximos a gente fala alto, grita, não dá o melhor nosso, né? E isso se reflete também com as crianças, né? Eu acho principalmente com as crianças. Porque tudo que o adulto não pode fazer com os outros adultos, ele faz com a criança. Tudo. A criança, muitas vezes, ela é o subproduto do subproduto, que sobrou de raiva, de tudo daquele adulto descontado na criança. Tem uma live que eu falo, toda live que eu falo sobre castigo, punição, que eu falo sobre palmada, qualquer coisa assim, eu sempre pergunto, sobre quando eu falo de paciência, quando eu falo de birra, eu pergunto assim, você lembra de na sua infância apanhar ou ser castigado simplesmente porque o seu pai ou sua mãe teve um dia ruim? E assim, e já tem um monte de gente falando, já tô chorando. Mal começou a live e eu já tô chorando. Pra você ter noção, assim, cara, você tem noção do que é você apanhar de um ser gigante, muito mais forte que você ama pra cacilda, simplesmente porque o dia dele foi ruim? Simplesmente porque ele tá frustrado com um relatório que ele entregou que o chefe falou que tava ruim? E toda aquela frustração fez o limiar de paciência dele ficar desse tamaninho e você derrubou uma aguinha sem querer e você apanhou 20 minutos por causa disso? Entende? Então a criança ela acaba recebendo, né, tudo o que esse adulto não conseguiu falar para esse chefe, que esse adulto não conseguiu lidar com o marido ou com a esposa, que ele não conseguiu responder ao pai e à mãe já adulto, né, que ficou ouvindo barbaridade desses avós. E depois, né? Tanto que tem galera lá na Psimamo que fala pra mim assim: Nanda, como que eu faço? A minha mãe bate no meu filho e eu faço educação não violenta. Como eu faço pra cabeça do meu filho não ficar confusa? A pergunta não é. Você entende? Uhum. Conversa com a sua mãe. É, Ela é um adulto, é adulto conversa do com ela. relacionamento. Entendeu? Então, assim, como que essas relações ficam descontadas na criança? A criança que lide, que a avó dele bate, eu não. Entende? Uhum. Ele que lide. Infelizmente, a avó dele bate, né? Então, ele vai pra casa dela. Entende? Assim, então é muito. A criança acaba recebendo assim o bagaço do bagaço do bagaço do que as pessoas têm para dar. E era para ser o contrário. Elas são super sensíveis, super vulneráveis, super delicadas, frágeis. Era para ser o oposto. Era para a gente estar tratando elas de um jeito que a gente não precisa tratar os adultos, porque eles já têm maturidade emocional, já têm pele emocional, já conseguem se defender, né? Se um adulto vem e faz uma grosseria com você no trabalho, você fala, uou! Pera aí, bicho, fale comigo direito. A criança vai falar, tá bom, mamãe, e vai ficar quietinha no canto dela achando que ela merece aquilo. E aí eu fico imaginando esses traumas, né? No sentido de você também rotular as crianças, assim. Ah, ela é quietinha demais, ou ela é engraçada demais, e isso ser algo que também traga para a criança, tipo assim, eu preciso ser isso aqui para ser amado. Tem isso também, né? Isso porque, na verdade, quando você descreve uma criança, você está dizendo para ela o que ela é. A criança vai formulando a opinião dela sobre quem ela é a partir do que os adultos falam para ela. É isso. Então, assim, quando você descreve para essa criança quem você enxerga que ela é, você está também dizendo qual é a ela que você ama. Então, eu vou dar um exemplo disso na sua vida hoje, só para. Tem alguma coisa que você percebe que você acaba só fazendo na frente dos seus pais? Ou que você faz mais na frente dos seus pais? Tipo assim, por exemplo, acaba sendo mais estabanado na frente dos pais, ou acaba sendo mais quieto na frente dos pais, ou acaba sendo mais. Os adultos, via de regra, a gente tem um negócio que a gente, putz, perto dos meus pais, eu fico mó caladão. Né, perto dos meus pais, eu não sou tão engraçado quando eu sou com os meus amigos. Uhum. Eu lembro de um comediante, o Jerry Seinfeld, não tem? Daquele show Seinfeld? Uhum. Ele falando que quando os pais dele foram no primeiro stand-up dele, a mãe dele falou assim, eu não conheço você, não sei, não reconheço esse Seinfeld, né, esse Jerry. Uhum. E ele falando assim, porque eu nunca fui engraçado na frente dos meus pais, eu não tinha isso, essa relação com eles. Então, quando há essa definição, está também definindo qual é a versão de você que aquele adulto ama. E quando você é diferente daquilo, o adulto olha no seu olho e fala, eu não estou te reconhecendo. Você está estranho hoje. Não é assim que eu te criei. Coisas assim, né? Que besteira, que bobeira é essa que você está fazendo, falando um monte de besteira aí para fazer os outros rir? Não é assim que você é?
Não é assim que eu te reconheço. E para ser amado por mim, você tem que estar desse jeito. Então, tem um conceito de uma autora chamada Laura Gutman, que é o discurso enganado, que ela fala que as nossas famílias têm um discurso com relação à nossa história, com relação a quem a gente é. E nesse discurso, acaba que você se torna o maior defensor desse discurso. Você, enquanto filho, enquanto criança. Então, esse discurso tem dois lados, né? Tem o lado de rótulo. Então, esse adulto diz para você, você na fase do desenvolvimento, que você estava com a coordenação motora grossa e fina totalmente desconstruído, você era muito estabanado, derrubava água, não sei o quê, e os adultos começaram a te chamar de estabanado. Quando você tinha 7 anos, você já era reconhecido como uma criança estabanada. E sempre que você podia passar 3 semanas sem derrubar nada. No momento que você derrubasse, o povo vai lá. É muito estabanado, esse menino não melhora, não. Já era um menino, não tem jeito e tal. Uhum. Então, vai se reforçando que essa criança é uma criança estabanada. Então, esse menino, ele não acredita que ele tem capacidade para jogar futebol. Ele não acredita que ele vai ter habilidades manuais para fazer uma arte marcial. Ele vai acreditando que ele é muito estabanado. Ele não vai dar conta de nada disso. Então, o discurso que permeia é que ele é estabanado. E quando ele é estabanado, a família, olha lá, ó, esse é o Bernardo que eu conheço, ó. Ó, o Bernardo, você sabe, desde que ele era pequenininho, estabanado assim. Aquela cara de orgulho, porque o filho é estabanado. E eu conheço meu filho, eu sei quem meu filho é. Meu filho é essa pessoa estabanada. Tem esse orgulho. E aí você vê o orgulho assim no olho da pessoa e aquilo vai te dando essa certeza. Isso é quem eu sou e eu sou amado assim. Então, enquanto uma pessoa está banada, eu sou amado. E aí a criança não sabe diferenciar amor de várias pessoas diferentes. Então, ela entende que amor é igual a estabanado. Sentir, ter esse olhinho brilhando é igual a estar sendo estabanado. Então, acaba sendo estabanado na escola, acaba sendo estabanado em outras situações, meio que para reforçar, né, para buscar esse amor através desse comportamento. E aí, um dia, essa pessoa com, sei lá, 15 anos, descobre que ela adora fazer trabalhos manuais. E a pessoa, pô, eu não levo jeito, tal, mas tá, vou fazer. E a pessoa começa a fazer e ela descobre que ela leva mó jeitão, que ela é muito boa naquilo, ela vai fazendo e ela tem vergonha de mostrar para os pais. Ela tem vergonha que os pais descubram que de verdade ela não é estabanada. Entende? Então, porque o discurso é aquele. Então, e essa é uma. Então, quando tá na frente dos pais, acaba sendo bem mais estabanada do que no dia a dia. E o outro lado desse discurso é com relação a toda a família que você vem. Então, assim, por exemplo, essa autora, ela descreve assim, que tá lá na terapia, ela é terapeuta, né? E aí a pessoa fala assim, não, porque a minha mãe abandonou tudo na vida dela para criar a gente. E aí a gente meio que tem essa dívida com ela, sabe? Porque, e aí tem, claro que não tem dívida nenhuma, se ela decidiu largar tudo foi uma decisão dela, mas em muitas famílias tem esse peso da dívida. E aí, isso sendo conversado sobre essa dívida e tal. E aí, a terapeuta começa a perguntar: mas então, já que sua mãe largou tudo, né? Ela ficava muito tempo com vocês? Não, eu não tenho lembrança da minha mãe comigo. Ah, então ela fazia, né, as coisas da casa e vocês só estavam em volta. Não, minha casa tinha uma funcionária quando eu era pequena. Bom, então, e aí a pessoa vai conversando e ela vai descobrindo que a mãe dela não trabalhava, não era para ficar com ela, né, por causa dela. Ela praticamente foi criada pela babá, sei lá, né, pela funcionária ou pela vizinha. Ela vai descobrindo que o discurso é que ela deve, mas que essa mãe de verdade, nunca assumiu que ela não conquistou uma carreira, que ela não, né, que ela tomou outras decisões, que ela preferiu, né? E acaba recaindo sobre esses filhos um discurso, que é o discurso de que essa mãe largou tudo para ficar com vocês. Mas quando você vai bater a realidade emocional com um discurso, não bate, não faz sentido. Então é a mesma coisa do rótulo, né? Poxa, mas eu sou tão bom nessas atividades manuais, não tá batendo com o que me falaram a vida inteira, que eu sou estabanado, né? Por quê? Porque aí, às vezes, essa diferença é enlouquecedora para a pessoa. Enquanto ela não está, lógico, com essa linha de raciocínio que eu fiz aqui, porque essa terapeuta descreve, né? Se ela não entende essa lógica, ela não sabe que é um discurso enganado, ela só acha que ela está ficando louca. Ela só acha que ela está ficando louca, porque ela deve isso para a mãe dela, mas ela não tem relacionamento de intimidade, proximidade com a mãe dela, porque ela não conviveu com a mãe dela.
Então não faz sentido, eu devo para minha mãe, mas eu não tenho esse amor todo por ela. O que está acontecendo? Eu devo ser louca, né? Eu sou uma ingrata, porque eu devia dever a ela e de verdade eu quero distância dela. Eu sou uma ingrata, né? E aí essa distância causa muita dor, muito sofrimento psíquico mesmo. E isso também acredito que vai, óbvio, né, influenciar nos relacionamentos dessa pessoa, adolescente, jovem, adulta, ambiente de trabalho, né? Ela vai ter essa percepção do que é ser amado, do que é ser gostar, do que é gostar de alguém, né? Ela vai acabar repetindo esses ciclos, acredito, buscando essa forma de amor, de carinho nos relacionamentos dela, né? Sim, e inclusive é, é muito comum, né, a gente falar sobre tipo, para quebrar os ciclos para a violência na infância, exatamente porque não é coincidência que a gente agora está começando a construir uma consciência sobre relacionamentos abusivos, né, essa coisa tóxica na sua vida e tal. E não é coincidência que as nossas gerações têm tanto disso. As gerações anteriores tinham muito mais, né? Você ouve, você vê postagens na internet das pessoas perguntando os avós, as avós que eram casadas à força, que casava com 15, 16 anos, né? Que não queria estar casando, enfim. Então já foi muito pior. A violência contra a mulher só virou lei não bater, né, nas mulheres recentemente. Então, assim, recentemente historicamente, né? Então, assim, quando a gente entende que essa visão do relacionamento vai se perpetuar para o futuro, a gente começa a entender que relacionar amor com dor no início da vida não faz sentido nenhum. Muito menos que isso não tem consequências porque você não morreu, apanhou e não morreu. Apanhou e não morreu, mas hoje está num relacionamento com uma pessoa que te trata muito mal. Essa pessoa te trata mal porque ela foi tratada muito mal e ela aprendeu a tratar as pessoas assim. Você aceita ser tratado assim porque você foi tratado assim a vida inteira e você acha que é isso que você merece mesmo, você não vai conseguir nada melhor que isso. E é você que, com toda essa insatisfação e esse sofrimento, se achando, né, com essa vida, vai lá no Instagram e fala, tem que bater sim. Por que que tem que bater? Porque toda essa frustração que ela tem nessa vida inteira dela é a criança dela que leva, que sofre as consequências, que é descontado nessa criança. E ela tem que defender o direito dela de descontar na criança. Porque senão ela não vai ter uma válvula de escape para isso. E eu penso também que a gente tem uma questão de política pública aí muito séria, porque a visão é sempre do lado do homem, né? Assim, não do ser humano, mas do homem mesmo, da questão patriarcal, machista, essa construção do bem-estar da criança e da mulher, de políticas públicas para, assim, para licença maternidade, após partos, enfim, a gente vê assim que tem que voltar ao trabalho com 3, 4 meses, tem um pensamento diferente disso. Tem estudos mostrando o quanto mais tempo isso é economia para o Estado também. Então, como é que você observa e você analisa essa política pública junto com o que poderia ser de forma ideal, né, para a mulher passar por esse período, né? Então, com relação à política pública, acho que o primeiro ponto é a gente ter mais mulheres na política. Devagarzinho a gente está construindo esse espaço, mas, via de regra, na cultura brasileira, a grande maioria dos homens assim como as mulheres, né, mas vou falar dos homens, a grande maioria dos homens é muito machista. Eles são criados, né? E aí a gente, enquanto mães, a gente precisa, né, mães e pais, a gente precisa desconstruir isso nas nossas criações, então ter filhos que não são machistas, né? Mas, então, via de regra, os homens são muito machistas. Então, quando eles vão, enquanto pessoas da política, criar essas políticas, eles estão com a mentalidade deles, da vivência deles, foco no lucro, foco no não sei o quê. E mesmo que haja uma comprovação que para o Estado vai ter uma economia, o que pesa mais mas ainda não faz sentido para mim. Porque na minha experiência, é meio desconfortável pensar que mulher vai ficar 7 meses sem trabalhar. 7, 8 meses sem trabalhar? Não dá, tem que ser 6 meses, vai diminuir lucro de empresa, não dá. Não, mas estou mostrando aqui para você que para a primeira infância isso significa depois, daqui a 20 anos o SUS vai estar economizando tanto. Mas a mulher não pode ficar 7 meses sem trabalhar. Uai, a gente tem 5 dias de licença paternidade pra gente já tá ótimo. Não vamos, 7 meses sem trabalhar é muito. Entende? Assim, 7 meses sem trabalhar. Como se ela estivesse passando o dia inteiro
Curtindo. relaxando, curtindo de férias. Então, assim, essa visão eu acho que só vai mudar quando as pessoas que estão criando essas políticas, as pessoas que estão nesse lugar de poder, têm um mínimo de vivência com a realidade de 99% da população, né, de mulheres, né, que seria, sei lá quantos por cento do Brasil, 55, não sei quanto é. E é interessante porque quando a gente para analisar a cultura brasileira como um todo, apesar de ser uma cultura muito machista e muito patriarcal culturalmente, nos valores e nos símbolos, é uma cultura muito matriarcal. Porque se você parar para pensar, a grande maioria das famílias que você conhece provavelmente estão em torno de uma avó ou de uma mãe. Raramente é em torno de um avô ou de um pai. Via de regra, são elas que estão fazendo as coisas girarem. Se vai tanto que a gente. Geralmente o almoço de domingo é na casa de quem? Não é na casa do avô. O pessoal não fala almoço de domingo é na casa do avô. É na casa da avó. Ah, quem é que memórias era da minha avó? Então a nossa cultura é uma cultura muito matriarcal, né? A gente tem ainda uma quantidade muito grande aqui no Brasil de abandono paterno. O abandono paterno aqui no Brasil ainda é cultural, ainda é visto como uma opção, como se o homem pudesse escolher, né, se ele vai continuar paternando aquelas crianças ou se ele vai preferir arrumar uma namorada, seguir com a vida dele e encontrar essa criança 2 vezes por mês. A gente tem juízes defendendo isso, a gente tem, sabe, a gente vê você vai vendo vídeos de audiências, as coisas que são faladas, os argumentos que são colocados, que você fala, gente, isso é muito século XVII, sabe, assim, e que estão acontecendo hoje. E aí a gente percebe como que a consequência dessa visão matriarcal. Então a mulher tá lá, a família, a mulher teve o filho, o cara sumiu e foi lá, seguiu com a vida outra coisa. E aí ela criou esses filhos, e vamos dizer. Tem uma parte da população que ela teve esse filho com 17 anos, e quando as filhas dela chegam ali com 15, 16, 17 anos, ela, mulher, quer que essas filhas já arrumem alguém. A mentalidade, o raciocínio dela, do que ela aprendeu com a vida dela, com as experiências de vida dela, é que o mais seguro para essa menina é arrumar alguém. Porque o mundo convenceu essa mulher, por mais que ela esteja dando conta da vida dela há anos sozinha, e ela sofreu muito por estar sozinha. Então o raciocínio dela é: eu não quero que minhas filhas passem isso, eu quero que elas casem, para elas não ficarem tão sozinhas quanto eu. Então, muito novas, né? Então, é machista, é patriarcal, no sentido de que o homem é o foco, casar e ter um pai para o seu filho. Mas é matriarcal nessa configuração padrão, grande maioria, entendeu? Então, essa acaba que tem pouquíssima referência paterna, mas ainda tem um patriarcado. Então, é uma cultura, a sensação que eu tenho, que a cultura brasileira, não só a brasileira, a maioria das culturas, na verdade, são culturas muito perdidas, porque o que elas buscam não é o que elas têm. Entende? Não é o que elas recebem. E aí você vai ver quem estuda isso nas culturas, percebendo como que é uma falta, um buraco na maior parte das culturas. Porque você endeusa um papel, né, do pai, principalmente, né, depois de certas linhas da psicologia que colocaram esse lugar, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, coloca esse peso, esse lugar. Então, criou-se um Deus ali, pai, paternidade, né, no patriarcado, que você não vai encontrar, porque as pessoas não é o que ensinam para os homens, o que ensinam para eles é que eles podem encontrar criança só 2 vezes por mês, e se tiver pagando R$ 200 de pensão, a mulher tá colocando silicone com esse dinheiro, sabe? Essa mentalidade. Eu já vi gente, assim, que ganha bem, declarando que ganha menos só para não ter que pagar muita pensão. É seu filho, cara. Sabe, assim, é seu filho, a pessoa paga R$ 200, R$ 300 de pensão e quer que na bolsa do fim de semana dele venha fralda, venha leite, venha não sei o quê, porque ele paga pensão. Não, o que você vai usar no seu fim de semana, quem compra é você. Entendeu? Então, toda essa mentalidade que convence esse homem mesmo, e não só o homem, né? Toda essa cultura. E aí ficam várias crianças sem pai paternalistas. É porque a questão também de tirar o protagonismo da mulher. Estou aqui observando que, assim, quando você fala do parto, né, já não era. Não, o primeiro você não fez da maneira que você gostaria.
não só pela questão da falta de conhecimento, de saber que tinha outros caminhos, mas por imposições de médicos, né, ou de médicas que talvez estavam repetindo ações e falando o que era melhor para você, né? Então, assim, a pessoa saber que pode ter uma doula, um parto humanizado, que isso? Tem essa possibilidade? Eu posso ter em casa, posso... Não, olha só, é só no hospital, marcado na agenda do médico, a cesárea antes dele viajar, antes do feriado, para não ter problema. Então, assim, como é que foi isso para você no seu segundo parto que você teve essa mais propriedade, mais No protagonismo? segundo parto, o meu segundo parto foi domiciliar, foi dentro de casa. E foi assim, acho que uma das melhores experiências da minha vida, sendo que parto não é assim, né, assim, dói, mas foi uma experiência deliciosa, foi muito bom. E assim, eu acredito que é isso que você falou faz muito sentido, porque a medicina, ela começa enquanto uma ciência muito masculina. E por mais que as mulheres lutem muito para tomar espaço em todas essas áreas que ainda são muito dominadas por homens, né? E já tenham muitas mulheres conquistando muita coisa nesses espaços, ainda se você for pensar, né, em toda a construção histórica que se fez nessas áreas, ainda é muito voltada para essa visão do homem. Tanto que até hoje, né, a gente fala, quem é que vai fazer o seu parto? Uhum. Quem vai fazer o meu parto sou eu. Eu que vou parir, É, né? Agora, quem vai acompanhar o meu auxiliar. parto, agora a visão do fazer é também da cesariana, porque aí você, né, é o médico que faz a cirurgia da cesariana. Mas aí é a forma como a gente expressa também diz muito dessa construção histórica que aconteceu. E eu percebo também o tanto que eu tava, quer ver, eu tava tentando falar, tava lembrando de uma coisa que eu ia falar. Deixa eu lembrar. Eu ia contar uma história. Não lembro, mas depois vai vir. É, mas essa questão de ser centrada no homem, né, ser centrada no médico, fez também com que as mulheres perdessem espaço nessas coisas que são basicamente femininas. Então, há uma repressão sexual feminina muito grande. Então, nós mulheres, eu não sei se você já ouviu falar da peça Monólogo da Vagina. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa peça, que eu fui pronta para rir, mas eu fiquei muito divertida e tal, mas eu fiquei muito chocada, Uhum. porque eu fiquei pensando assim, caramba, como que nós mulheres crescemos absurdamente distantes do nosso corpo. Entende? Assim, distantes, assim, tudo é mal visto. É mal visto a mulher se encostar. Cara, as pessoas vai já falar nada a ver. É sim, é mal visto. E a grande maioria das mulheres não se sente bem tocando no próprio seio, mexendo em si mesma. Não sente, é visto culturalmente muito mal. Até a amamentação, né? Uma coisa assim que é Então, coisa natural. como que você vai conseguir parir? Uhum. Como que você vai conseguir amamentar se você não tem intimidade com o seu próprio corpo? Então, a repressão sexual feminina fez com que as mulheres se distanciassem das experiências femininas, sabe? A própria menstruação, gente, menstruação ainda é um tabu. Estamos em 2023. E se você mostra uma propaganda de absorvente e ao invés de colocar a aguinha azul, colocar a aguinha vermelha, surta. Verdade. Entende? Se tiver um filme que tem. Agora no Last of Us. The Last of Us. Aham. A menina encontra um copinho menstrual, porque no mundo apocalíptico, meu amigo, quem vai produzir absorvente? Uhum. Ninguém. Então vai ter que ser copinho menstrual, não tem jeito, né? E é maravilhoso, que ecológico, dá pra limpar, é perfeito. Mó bafafá, porque apareceu um copinho coletor numa série, entendeu? Uhum. Não pode mostrar esse tipo de coisa. Como assim, gente? Tem que mostrar. As meninas de 10 anos estão menstruando. Claro, criança tem que ouvir sobre menstruação. Meus filhos estão com 7 e 8. Eles sabem o que é menstruação, que é a época do mês que eu menstruo, eles entendem tudo, sabe? Tem que entender, senão fica esses atos que... Só de ouvir Uhum. falar de E menstruação. essa questão de entender
o outro, né? A sociedade que a gente vive, aquele ser humano que é diferente de nós, que naquele período tem necessidades diferentes, acontecem mudanças hormonais naquele ali, que aí o convívio se dá de uma outra forma que não fica pejorativa, não fica aquela fala machista que é repetida há muito tempo, né? Os homens não entendem o ciclo menstrual, as mulheres não entendem o ciclo menstrual. A ciência da menstruação é uma ciência extremamente ignorada, né? Às vezes você vai estudar sobre a ciência do sagrado feminino, né? Essas coisas, e você vê as especialistas, que a maioria é mulher, claro, né? Com espaço feminino, e falando assim, você sabia que, tipo, dias depois da sua menstruação, você tem uma tendência a ficar mais ativa, querer fazer atividade física, querer não sei o quê. Você sabia que X dias antes da sua menstruação, você tem a tendência a ficar mais para baixo, mais animada. Se você não pega, não põe isso num calendário e não sabe disso tudo, você acha que, pô, por que que eu tô mal? Pô, por que que caramba, fiquei 2, 3 semanas malhando e agora desanimei. Pô, eu sou muito não sei o quê. Minha mãe tá certa que eu sou uma preguiçosa. Você entende? E a gente não conhece. Então, quando essas ciências, toda essa visão, né, foi dominada pelos homens, a repressão sexual e tudo isso, acaba que a mulher não tem contato com o corpo dela o suficiente, né? Um trabalho de parto, você tem que ter uma comunicação com o seu corpo muito boa. Então, acaba que a gente precisa desses profissionais fazendo pela gente, porque a gente não aprendeu, né? E ao invés de, durante a gestação, ensinarem a gente sobre isso, você vai no curso de gestante e eles vão te ensinar a cuidar de cordão umbilical, eles vão te ensinar. Eu lembro, olha as coisas que eu desaprendi em curso de gestante. Uma moça Limpar o falou para umbigo. mim, para eu ter uma mesinha do lado da. Não, para mim não, foi para uma amiga minha, Tamira. Ter uma mesinha do lado da cadeira de amamentação para você deixar o seu celular, porque amamentar é muito chato. E aí, daqui a pouco tá você amamentando no celular só porque você ouviu isso no curso de gestante. Eu lembro um outro curso de gestante que a moça falou pra mim assim, falou pra gente, né, pro grupo assim: ó, marido não vai saber cuidar de criança, não. Você tem que pedir, você tem que explicar exatamente do jeitinho que é, porque eles não entendem e depois eles ainda vão fazer tudo errado. Entende? A mulher falando isso pra um grupo gigante de pessoas, né? Porque era um auditório, assim, esse curso de gestante. Teve uma outra no preparo do curso de gestante do plano de saúde, que ela falou assim, não, mas parto normal, isso 2013, 2014, parto normal dói pra caramba, você não tem pra que querer viver aquela dói, 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 que faz uma cesariana e pronto, no curso de gestante. Né? Então, você vai para esses lugares e você desaprende, você aprende um desserviço mesmo, né? Te distancia ainda mais da sua natureza, das coisas que você precisa estar conectado num parto e principalmente num puerpério também. A criança chora, você quer dar colo, aí vem a pessoa e fala assim: que isso? Ficar dando colo para essa criança? Tá vendo que ela tá querendo chamar a atenção? Manipular. E vai manipular, são as frases que a gente ouve muito assim em sociedade, em trabalho, em ambiente familiar, na rua. Quando a criança está chorando, chorando demais, ela está querendo chamar a atenção, está querendo te manipular. Como é que é isso para você que você está ali? Se você passa por isso, como é que você enxerga? Olha, eu brinco muito lá que a psimama infarta, né? Psimama surta. Mas assim, eu brinco, mas eu tenho uma compreensão muito grande da construção histórica. E eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito, que é chegar dentro do hospital, ouvir uma enfermeira falando um negócio absurdo com uma puérpera, respirar profundamente e falar, bom, essa mulher não foi bem preparada, o curso dela foi super, né, médico, super medicina, saúde, né? E é uma pessoa que está lidando com mães, mas nunca aprendeu a lidar com mães. Tudo que ela está aprendendo aqui foram outras enfermeiras que ensinaram. A gente ter essa compreensão. A impressão que eu tenho também é que tem muito dessa visão da, da distância emocional mesmo. Então, quando há uma distância emocional, tem uma pesquisa que mostra que quando você olha para uma população e você aprende na sua vida que essa população é inferior, você tem uma chance muito pequena de sentir compaixão por aquelas pessoas. Se você ouviu a sua vida inteira que aqueles seres eram por algum motivo. E não estou falando inferior só os seus pais falarem eles são inferiores, mas alguma coisa tipo assim, não, ai, não vamos não, olha como é que tá. Olha, nossa, não vamos, olha a galera que tá ali. Quando essa forma, não, só vai ter mulher, não vamos não.
sabe? Nossa, vai estar lotado de criança, quero não. Então, toda essa construção de distanciamento emocional te faz ter bem menos compaixão por aquele grupo. Então, isso acontece nos grupos marginalizados, que você tem, né, todos os que lutam pelos próprios direitos, né, que são adultos e que podem lutar pelos próprios direitos. E as crianças, elas não têm, mas isso é muito forte na vida das crianças, que é essa falta de compaixão, essa falta de conseguir se colocar no lugar de como é viver aquela experiência ali, sendo aquele bebê. Então, há muito daquilo que a gente falou da criança interior ferida, tem muito disso. Né? Então, eu não tinha muito colo, eu não recebia muito colo. Quando eu chorava, eu ouvia minha mãe falando: deixa ela chorar, que daqui a pouco ela para. E eu aprendi que choro é igual a ignorar. Choro é igual a dor. Né? Então, quando eu ouço um choro, isso é um gatilho para eu ter medo, né? Para eu alguma experiência ruim ali, às vezes você não consegue descrever o que que é, e aquele choro te dá raiva. Então, você tem muito mais chance de ter raiva dessas crianças do que qualquer empatia por elas. E é por isso que você vai ver a internet lotada de vídeo de crianças sofrendo e os comentários sendo ha, 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 ha. Que engraçado essa criança sofrendo. Porque os adultos estão extremamente distantes, há uma distância emocional muito grande. Né? E aí é por isso, e aí a gente vê muito rótulo, a gente vê, né? Ah, essa criança é impossível. Amigo, vamos olhar o que essa criança está vivendo. Não, mas ser criança é muito fácil. Quem me dera se eu só estudasse e não sei o que na minha vida. Você quer voltar para a escola? Eu duvido muito. Duvido muito que você troque voltar a estudar, fazer dever de casa, fazer prova para a vida de trabalho, que a gente tem relatório, tem não sei o que para entregar, mas não entende assim. Então as pessoas tendem a dizer: não, vida de criança é muito fácil. Não é. Vida de criança não é muito fácil. Você sabe o que que é? Você lembra do que é você querer fazer as coisas e não poder? Sabe, as pessoas falam assim: não, para a criança aprender a lidar com frustração, você tem que frustrar ela. Essas crianças de hoje em dia não vão aprender a lidar com a frustração. Eu falo: meu amor, ser criança é frustrante pra cacilda. Se você nunca frustrar a sua criança, ela vai ter 10 experiências por dia de aprender a lidar com a frustração. Porque ser criança é frustrante. Para uma criança de 2, 3 anos, o biscoito quebrar é o fim do mundo. Porque eles enxergam as coisas de uma forma integral. Então, se aquilo quebra, ela perde o valor para eles. Tem uma justificativa, entende? Ai, que besteira. Para você que tem um cérebro maduro e tá há sei lá quantos anos nesse planeta Terra, ela tá aqui há 3. Para ela, biscoito ainda tem isso. Para a criança aprender a lidar com problemas maiores, ela pequenininha precisa lidar com problemas pequenos. Não é desdenhar, é entender que para ela esse problema é grande. Respeitar isso, sabe? E a gente não, fica desfazendo da criança, fica desmerecendo a criança, fica desmerecendo os sentimentos dela. E aí nós nos tornamos adultos que vivemos isso na infância, então nós desmerecemos. E é um ciclo. Por isso que a gente fala de quebrar ciclo, porque às vezes não é o que você. Não é o seu primeiro impulso. O seu primeiro impulso é querer ignorar a criança que está chorando. E aí a gente vem e fala: não, para a sua criança receber. Aí qual é o exercício mais forte de todos? Fecha o seu olho, imagina você pequenininho, imagina você ali naquele lugar chorando igual a sua criança tá. Agora imagina a sua mãe te olhando lá de longe e imagina que ela tá virando as costas e saindo. O que que você tá sentindo agora? Só assim, entendeu? Pô, cara, me deu um negócio assim. É o que a sua criança tá sentindo agora, vai lá dar um abraço nela. O que você queria que a sua mãe... Volta lá para aquela cena. O que você queria que ela fizesse? Pô, ia ser massa se ela viesse me dar um abraço. Ela dá um abraço no seu filho. Olha a oportunidade maravilhosa que você tem. Você pode dar outra experiência de vida para essa criança. Sabe assim? Pô, cara, isso é maravilhoso, assim. Eu amo meu trabalho. Não, é fantástico, eu fico muito emocionado, porque assim, a gente tem uma questão de querer padronizar as crianças. Se ela brinca demais, se ela corre demais, se ela corre de menos, ela tem. Então, assim, Se corre demais, corre de menos. ela tem que ser obediente, tem que atender na primeira palavra, e isso a gente isso tem
com certeza, impactos quando ela vai crescer na vida adulta, na escola, né? Porque ela não pode ser essa criança que gosta de correr, de brincar, de pular. Não. E se corre menos, essa criança está muito parada. Ela tem que ser aquela criança. Olha que criança obediente, a gente Você vê que fala é ela. surtante até pra criança, né? Porque nem a gente não sabe o que é esperado dela. Uhum. Ela tem que ter energia o suficiente para participar da aula, mas pouca energia o suficiente para não ficar perguntando tudo o tempo todo, porque enche o saco da professora, né? Então tem que ter um nível, nem a professora não sabe aonde que É. ela quer que a criança chegue ali, né? Ela tem que ter um conhecimento profundo do que não pode, da percepção do ambiente, de onde ela vive. Aqui eu tenho que me comportar assim, e sendo que ela está nessa fase de aprendizagem, de amadurecimento, de errar, né? Que tem essa liberdade de poder ter alguém para auxiliá-la. E olha, se você errar, não tem problema, se você quebrar, não tem problema. Se a gente está aqui junto para construir junto, eu não sei. Não colocar esse peso no erro, né? É, Porque senão depois a gente passa o resto da vida achando que errar é ai meu Deus, errei. eu conversei com o paizinho, vírgula. O Thiago, O Thiago foi fantástico, que ele falou uma coisa que, assim, se você tem vários filhos, se você chega assim, vai colocar um suco pro filho, aí você coloca um pouquinho pro filho, outro, eu também quero, aí você coloca, você botou mais pra ele do que pra mim, e aí você fica nisso, ele falou assim, você pode comprar uma balança de precisão, colocar a mesma medida pros dois, que eles vão falar que você colocou mais pro outro do que pra ele. Então, não é sobre a quantidade de suco, mas é sobre o percepção de cada um, porque olha só, eu sei que eu posso ter colocado menos para você, mas quando você tiver sede, acabar o seu, eu coloco mais para você. E se você, para essa quantidade tá boa, então não tem problema. Então, assim, é entender que o outro também faz parte, que você tá observando as necessidades do outro, não de colocar todo mundo igual. Eu achei isso fantástico, assim. isso é muito, muito legal. E é interessante isso que você falou, que me lembrou quando as pessoas falam assim, nossa, eu e meu irmão, nós somos muito diferentes, mas a gente teve a mesma criação. Curioso a gente ficar diferente tendo a mesma criação. E é interessante que, assim, se a gente está aqui gravando esse podcast agora e de repente chega alguém aqui gritando e vai embora, a minha experiência foi uma, a sua experiência foi outra e a dos meninos foi outra. Completamente. Se a gente puxar cada um de nós num canto, e tem um monte de coisa assim no Netflix que eu acho interessantíssimo do cérebro, como que o cérebro funciona, né? Eu vou falar que o cara veio do nada gritando "bah" e balançando o braço. Você não viu ele balançar o braço, então você teve uma outra experiência. O cara deu um susto na gente, porque ele estava atrás de você. Uhum. Os meninos não viram o cara, mas ouviram um grito. Gente, o cara começou a gritar igual um doido lá fora. Eles acham que foi lá fora, mas o cara já estava aqui. Então, cada um de nós teve uma perspectiva, a experiência foi completamente diferente. São várias verdades do que aconteceu naquele momento. Não tem como a gente saber o que aconteceu, porque cada um enxergou de uma forma. Então, a experiência de vida é assim, né? Um dia que a mãe veio e pediu desculpa por uma coisa que ela fez, um filho viu de um jeito, outro filho viu de outro. Então, não é a mesma criação, porque não é a mesma perspectiva, né? Não é a mesma forma de enxergar, não é a mesma interpretação dos fatos. Não é o mesmo tratamento, porque a gente tem tratamentos diferentes para pessoas diferentes, né? Você não consegue tratar dois filhos iguais, porque eles não são iguais. Eles são diferentes, né? Eu tenho um filho que é absurdamente mais carinhoso, um outro filho que adora falar. Então, cada um deles eu vou ter que tratar de um jeito, porque eles são diferentes. Não dá, então não tem como eu estar dando a mesma criação para os meus dois filhos, sendo que eles são pessoas tão diferentes. Eles estão tendo criações completamente diferentes, né? Mesmo que tenham os mesmos padrões, a mesma visão, né? A mesma, enfim, seja a mesma filosofia, você pode ter certeza que tem um filho que me acha mais autoritária e um filho que acha menos, um filho que me acha mais permissivo e um filho que acha menos, né? Porque acaba que a comunicação é diferente, a relação é diferente. Então eu achei interessante até aproveitar para falar disso, porque as pessoas ficam muito confusas com isso. Poxa, como que eu tive a mesma criação e, né, que o meu Uhum. irmão, que é minha irmã, e a gente é tão diferente? Né, claro que tem uma parte genética, né? Mas tem uma parte que é isso, que são pontos de vista de idades de desenvolvimento diferentes, né? E você também observa assim, até na hora de dormir,
como é que eu faço, né? Que tem muito disso. A gente precisa colocar a criança para dormir, a melhor coisa é você deixar ela chorando, não, acolhe. Como é que você faz esse trabalho, que essa é uma coisa tão importante para a criança, esse momento do sono, esse momento que a gente às vezes dá muito estímulo perto da hora de dormir e fica a criança, essa criança não dorme. Mas tá tudo, todas as luzes estão acesas, som alto, todo mundo conversando, falando alto, e essa criança não quieta para dormir. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro que eu também sou formada em sono, eu sou educadora integrativa em sono. Então eu falo de um lugar de conhecimento, porque eu sei pra cacilda, é muito difícil o meu curso. E assim, a parte mais legal que eu vejo, assim, que é mais transformadora na vida dos pais, acaba sendo entender o cérebro da criança. Na verdade, é o cérebro, mas eu falo o cérebro da criança para o povo entender, mas é o seu também, é o meu, é o de todo mundo. Então, a gente precisa entender que durante o dia, o nosso corpo produz serotonina e durante a noite, o nosso corpo produz melatonina. Ciclo circadiano básico que a gente ouve a vida toda é isso. É serotonina durante o dia, melatonina durante a noite. Eles têm até a mesma matéria-prima que chama triptofano, que a gente encontra na banana, na aveia, que o corpo não produz, então você tem que consumir. Aí a galera fica, vou dar melatonina pra criança, dá triptofano, dá banana, dá aveia, dá abacate, entendeu? Não fica, não dá, o que a criança precisa consumir é matéria-prima para melatonina. E a segunda coisa que a criança precisa é que a rotina dela, eu falo que é uma rotina pró-melatonina. É uma rotina que dê espaço, que permita essa criança produzir melatonina. Então, desde que foi inventada a energia elétrica, a gente começou gradualmente transformar, e agora, na época que a gente está vivendo, isso é mais forte do que nunca, né? A transformar o dia na noite. A gente ter essa possibilidade. E aí, as luzes brancas e azuis, que são as luzes LED, luz da televisão, luz de celular, né? São luzes que inibem a produção da melatonina. Por quê? Porque comunicam para o cérebro que está de dia, de uma forma neuroquímica, né? É claro que não é só a luz, a cultura familiar também diz se está chegando perto da hora de dormir ou não, até porque tem partes do mundo que não escurece, né? Tem 6 meses de dia, 6 meses de noite, o povo dorme mesmo assim. Não é a mesma qualidade do sono, mas dorme. Então, se a gente consegue entender que o ritmo da criança vai acompanhar o nosso ritmo e que o cérebro da criança vai se basear no ambiente, caiu alguma coisa aqui no meu olho. A gente precisa entender que nós somos os adultos. Meu Deus. Quer parar um pouquinho? Vou parar um pouquinho. Caiu alguma coisa no meu olho? Cisco. Eu não sei. Daqui a pouco sai. Maquiagem é um saco, porque eu não posso esfregar o meu olho, assim, senão eu vou ficar com a mancha preta. Mas já passou. Você quer ir no banheiro ali rapidinho? Não, tá bem. Agora só vai ficar lacrimejando. Mas a gente deixa explicando que caiu um cisco no meu olho, por isso que meu olho tá assim. Então, a gente precisa entender que eu acho que é além de entender o cérebro da criança, é o adulto entender a responsabilidade que ele tem na vida dessa criança. Então, por exemplo, a gente tem o adulto decidindo deixar a casa com as luzes todas acesas. O adulto liga televisão, conversa, eu costumo falar assim, chega do trabalho, liga a novela, começa a fazer comida, começa a conversar como é que foi o dia. 6 horas, 7 horas da noite. A criança acordou para ir para a escola 6h30, 7 horas. Então, essa criança já está há 12, 13 horas acordada. E aí, conforme a gente está acordada, a gente acumula a adenosina, que é o que vai deixar a gente sonolento, vai fazer a gente dormir, e cortisol. Então, quanto mais tempo a gente fica acordado, mais a gente fica estressado, mais a gente fica com cortisol. Então, essa criança está num ambiente que tem muito barulho, muita luz, e está informando para esse cérebro que ele tem que se manter acordado, mesmo que ele esteja cansado. Então, o que o cérebro faz é dizer assim, cara, a gente tá sem energia e a gente precisa ficar acordado, então, bora jogar adrenalina nesse corpo. E aí a criança fica muito agitada. E aí os pais olham e falam, lá, ela é muito essa criança, ela tá eu achando que ela ia estar cansada nesse horário e ela tá lá só empolgação em pessoa. Isso não é a empolgação em pessoa, isso é a exaustão em pessoa, né? E neuroquimicamente comunicando como adrenalina. Então, o que essa criança precisa? A criança precisa de ter noite.
ela precisa da noite. A noite que comunica para o corpo para produzir melatonina. Então eu falo, deixa a noite entrar na sua casa. Eu aprendi isso com a minha professora de educação de sono, a Jéssica Moura. Deixa a noite entrar na sua casa. Deixa anoitecer na sua casa. Então, na nossa casa, eu mostro no stories todo dia, pode ver aí que todo dia eu mostro. A gente não acende luz. Começou a escurecer, a gente só vai acender uma luzinha de abajur amarela. Então, você tem que lembrar, o que é que não inibe a produção de melatonina? Fogueira. Então, cores amarelas, vermelhas, alaranjadas, como se fosse cor de fogueira. Então, a gente só acende uma luz vermelha, amarela, alaranjada, que a gente tem um difusor que muda de cor, então cada dia é uma cor diferente, para que a gente não fique esbarrando no armário e batendo de cabeça na parede. Então, quando começa a escurecer muito, a gente acende essa luz. Quando dá mais ou menos 1 hora que escureceu, que é entre 6 e 7 horas, os meus filhos já estão escovando o dente assim, ó. Sabe? Eles deitam e capotam. Nunca demora mais do que 5 minutos para os meus filhos dormirem. Antes disso, o que a gente faz? A gente está lá na casa escurecida, sentados no chão, brincando com eles. Cada dia tem dia que a gente joga o tabuleiro, tem dia que a gente pega uma bolinha e fica jogando. Eles inventaram um jogo agora que é um pedra e papel e tesoura de super-herói que eu adoro. E eu que fico chamando, gente, vamos brincar do Mega Poder, que eu adoro. Então, muito legal. E aí a gente brinca, e esse é o momento que a gente tem juntos. Depois eles tomam banho, escovam o dente, botam o pijama, e a gente tem um momentinho de conexão. Então, o meu mais novinho geralmente pede para eu fazer uma massagem, ou fazer um carinho assim na cabeça dele, e o mais velho não, ele gosta só que a gente deite do lado e fique fazendo carinho nele. Então, a gente deita, eles deitam, eles dormem, a gente sai do quarto. Então, assim, até hoje, meu filho vai fazer 9 anos, daqui a 3 meses, eu deito do lado deles e fico até eles dormirem. Tem dia que eles falam, não, mãe, pode ir. E eu fico, oi, o que você disse? O que você teve a audácia de dizer, sabe? E morro de medo, nunca sei quando vai ser a última vez. Quando vai ser o dia que eles vão falar, mãe, já não tá rolando você dormir aqui comigo, sabe assim? Então, eu e meu marido, a gente fala assim, vamos curtir, que vai que hoje é o último dia, né? Vamos curtir, que vai que hoje é o último dia. Então, a gente tem essa mentalidade de curtir pra caramba. Então, os meninos não só dormem com muita melatonina no corpo, como eles também dormem com uma sensação de que eles são muito amados todos os dias. E isso faz a criança dormir muito melhor, porque o cérebro dela se sente seguro, né? Que é o amor que traz segurança para as crianças. E aí esse cérebro sente que pode relaxar e que pode dormir profundamente porque ele está sendo protegido. Entendeu? A criança que tá, né, que os pais falam tchau, boa noite, fecha a porta, a criança, calma, que eu tô falando assim, e a criança não queria isso, e a criança, mas mamãe, eu tô com medo do monstro, eu tô com medo disso aqui, para de bobeira, tá tudo certo, o seu quarto não tem nada, puxa, fecha a porta. Essa criança, ela fica, mas eu ouvi um negócio. Mas tem coisa que sim. Então, o cérebro dessa criança não relaxa. Porque o cérebro da criança não sabe diferenciar se tem um monstro de verdade ou não, se ele existe ou não existe. Isso pode causar inflamação também? Eu acredito que sim. Eu já vi um TED Talks uma vez, uma moça falando que ela conseguiu comprovar quantos milhões que iam ser economizados na saúde dos países se eles focassem na saúde da infância, não alimentar só, mas emocional. A quantidade de doenças que hoje já são relacionadas às faltas emocionais na infância. Eu li um livro maravilhoso do Dr. Bruce Perry, que é especialista em trauma, falando isso também. O tanto que a quantidade de traumas que as crianças têm na infância levam a isso. Porque as pessoas têm uma visão muito errada sobre trauma. As pessoas acham que trauma, as pessoas falam assim, ai, eu apanhei e não sou traumatizado. Trauma não é você ficar sentado num canto na posição fetal lembrando do que aconteceu. Não é você, igual nos filmes, acordar tendo flashes. Não é isso que é trauma. Trauma é você ter sido humilhado todas as vezes, né, na sua casa. Faz direito isso aí, tá derrubando o negócio. Pelo amor de Deus, menina. Então, você ouvir isso com tanta frequência que na vida adulta você é aquela pessoa que, posso pegar? Ai, nossa, fiz um barulho, desculpa. Sabe? E você vê isso o dia inteiro, você vê todos os dias, sabe? Aquela pessoa do trabalho que fica quieta assim, que não fala com ninguém, que é um pouco mais tímida, aquela pessoa do trabalho que você comenta que ela errou, isso aqui ela explode,
porque não pode errar, porque ela não podia ter errado, porque não é possível, você que viu errado, não sei o quê. Então, essas são as expressões do trauma. A expressão do trauma não é essa cena de filme. A expressão do trauma é uma insegurança, é uma autoestima lá no pé. A expressão do trauma é a pessoa que não gosta de falar em público porque acha que estão pensando isso, pensando aquilo. Que vozes são essas que ela imagina na cabeça das pessoas? Vozes que ela já ouviu, de críticas que ela já recebeu, de risadas que já fizeram, que já riram dela, de humilhações, né? Então, as experiências traumáticas, elas são muito diferentes do que a gente entende no senso comum. Então, por isso que o povo fica, eu apanhei e não sou traumatizado. Você é, sim! E muito, né? Se for olhar. Eu brinco com meu marido e falo assim, vamos fazer uma live e eu vou te provar que você é Ah, traumatizado. fez terapia? Terapia tu deu alta? Passou pelo psicólogo? Aí sim você pode falar que não tem trauma. Mas E assim, ainda assim, tem. tem É muita marca. muito comum, tem. E assim, quem quer acompanhar você, tem curso, como é que faz? Então, eu tenho o Instagram, Psimama. Lá no Instagram eu faço live toda segunda-feira, 9 horas da noite. Então, a gente escolhe o tema juntos. Então, essa semana a live foi Alternativa para Castigos e Palmadas. Acho que foi isso. Ai, meu Deus, estou com a memória ruim. Não, não foi isso, não. Ih, meu Deus. Ai, gente, depois olhem para mim. Deixa eu olhar aqui. Vamos entrar aqui, a gente já É, vê ao vivo. então toda semana tem, toda segunda-feira. E aí, mais ou menos a cada 2 meses, deixa eu ver aqui, Alternativas para Castigos e Palmadas, foi na Isso. segunda-feira, isso mesmo. Então, deixa eu ver qual foi da semana retrasada, que eu tô aqui com a cabeça. E aí, lá, você acompanhando toda semana, assistindo as lives e tal, de vez em quando a gente tem umas semanas de imersão. Aí, nessas semanas de imersão, eu queria ver qual foi a live da semana passada, eu não tô lembrando. E aí, nessas semanas de imersão, a gente também fala sobre como lidar com birra, como lidar com mau comportamento, como você Sem gritar, exercitar, né? é, como que você vai fazer para lidar com isso sem perder a paciência. Então, a gente tem aula sobre como aumentar o seu limiar de paciência, né? Como aumentar o seu nível de tolerância. Então, às vezes, hoje a criança faz isso aqui já é o suficiente para você explodir e a gente quer aumentar. Tem aula sobre sono, então eu ensino rotina de sono, ensino como fazer sua criança dormir melhor, acordar menos à noite. E tem live sobre ferida emocional, que é muito importante, porque a ferida emocional, acho que é um dos principais motivos dos adultos explodirem com as crianças, são essas feridas que a gente conversou hoje. E eu vejo isso muito claramente quando eu faço análises individuais ou quando eu atendo, o tanto que o maior desafio do pai, o maior desafio da mãe, tem muito mais a ver com a história deles do que com o que aquela criança está fazendo. Sabe, assim? Então, as feridas emocionais é um ponto que eu faço muita questão de falar e eu ajudo a pessoa a identificar as feridas emocionais, ensino como lidar com essas feridas emocionais. Tudo conteúdo gratuito, essa imersão lá na Psimama. E também tem um outro detalhe, assim, lá na Psimama, que eu tento muito ensinar o como fazer e o que não fazer. E aí, hoje, por exemplo, foi um vídeo só do que não fazer, o que não falar para uma criança quando ela tá chorando. Aí as pessoas ficam, mas aí o que que eu faço? Continua seguindo. Confia que eu vou também te dar o que fazer. Às vezes tem umas postagens que são, quer ver, que eu já coloco o que, né, o ao invés de, ó, Sim, né? Então tem vezes que eu tem os faço dois e tem um que é só isso, pra. mas tem momentos que é um vídeo só de, pelo amor de Deus, parem de fazer isso aqui, que isso aqui não rola, não dá. Então confia, segue e vai confiando que eu sei que eu tô fazendo, sabe assim? E outra coisa também que eu tento ensinar, né? Tento, não, eu consigo. Ensinar as coisas que, essas informações sobre o cérebro. Então, eu explico sobre o que faz o cérebro da criança ficar mais explosivo, o que faz ela ter mais birra, mais crise de choro, ficar mais agressiva, o que vai fazer essa criança ficar mais tranquila, mais tolerante, né? Então, eu vou ensinando isso nos vídeos. E eu acredito que conforme o meu trabalho é baseado na crença de que quando você entende a criança, você naturalmente já trata ela muito melhor.
Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um teste, né, uma pesquisa que a gente faz na faculdade de psicologia, uma das, tem vários. A gente fica fazendo testes assim com as crianças, mas não é nada, não é isso que você tá pensando, não, é uma coisa legal, as crianças se divertem. E aí a gente pega uma criança de uns 3 aninhos e a gente pega uma caixinha, assim, sei lá, uma balinha. Uhum. Aí a gente fala assim, tem um pacote, vamos supor que é um pacote de jujuba. E aí eu pergunto assim, o que que tem aqui dentro? Aí a criança fala, uai, jujuba. Aí eu abro, não é um M&M. Aí a criança, ai, que legal. Aí eu falo, olha só, agora eu vou chamar o coleguinha que tá lá fora, que não estava aqui, e eu vou perguntar para ele o que que tá aqui dentro. O que que você acha que ele vai responder? A criança de 3 anos vai responder o M&M, Uhum. porque a criança de 3 anos, ela entende que a única perspectiva que existe é a dela. Então, se ela sabe que no pacote de jujuba dentro tem M&M, todo mundo sabe. Uhum. Você pode chamar quem for que não viu isso aqui, que vai saber que é um M&M, que não é jujuba. Uhum. Já a criança de 4 anos, você vai perguntar, o que que ele vai responder? A criança de 4 anos vai rir e vai falar, jujuba, ele vai achar que tem jujuba. Mas a gente sabe que é M&M que tá aqui dentro. Aí ela, chama ele lá, chama ela. Então ela já se diverte porque é engraçado para ela, porque ela tá começando a entender que são várias perspectivas diferentes e que ela sabe uma coisa que outra pessoa não sabe. Então ela acha isso muito engraçado. Coloca ela num lugar de poder, sabe, assim? Então é muito interessante que essa criança ela tem convicção de que todo mundo sabe que ali dentro, que é um pacote de jujuba, mas lá dentro tem M&M. Então, essas diferenças, quando a gente explica assim, parece um negócio super fofinho. Mas no seu dia a dia, é o momento que você chega com um copo vermelho para dar suco para a criança, e a criança se joga no chão, igual uma banana, e você fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui. E a criança começa a chorar, 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 chorar. A criança parece... E aí você fala, meu filho, o que aconteceu? Meu filho, por que que você está chorando? Eu sei. E não consegue te explicar. Até você entender que ele queria o copo vermelho e você trouxe o copo azul. Só que na cabeça dessa criança de 3 anos, você sabe que ele quer o copo vermelho, porque ele sabe. Uhum. Então, quando você fica, uai, mas eu não sabia. Para criança, isso não tem qualquer lógica. Uhum. Ela não tá só Tudo é frustrada. copo, bebe de qualquer jeito, né? Fala essas Só que coisas. ela não tá só frustrada porque a cor é diferente. Ela tá frustrada com você saber que ela quer aquela cor e trazer errado mesmo assim. Porque a perspectiva dela é única. Então, quando a gente fala do teste, parece uma coisa muito fofinha, mas quando a gente vai mostrar isso no contexto, aí você, por exemplo, quando os meus filhos faziam isso, eu ficava, tudo bem, eu tenho que esperar ele acalmar, porque não adianta, não tem nada que eu possa dizer para ele que vai explicar para ele que eu não sabia. Uhum. Eu sei que ele não alcança essa informação. Eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso ficar insistindo, não vai fazer diferença. Então eu não me desgastava. Precisa acolher, Não né? levava pro lado pessoal, não achava que meu filho era mal educado, mimado, nem que ele era egoísta, nem nada. Eu sabia que era parte do desenvolvimento. E vem um monte de família para mim com criança de 2, 3 anos, porque o filho é mal educado, o filho é egoísta, o filho é muito. A palavra que eu mais ouço ai, como é que fala? Chantagem, manipulador. Não, manipulador eu ouço, mas a que eu mais ouço é. Ai, meu Deus, desobediente. Tipo assim, não, ele é muito desobediente, né? Eu falo que tem que tomar naquele copo mesmo, não me obedece. Porque a visão do adulto, eu brinco assim, que os adultos eles são as crianças mais mimadas que existe. Porque o adulto quer que a criança faça o que ele pediu, na hora que ele pediu, e não ter que repetir, fazer exatamente do jeito que ele imaginou que ela tinha que fazer, né? Independente de qual é o desenvolvimento infantil, qual é a etapa do desenvolvimento que essa criança tá. Vai ser do meu jeito, não quero nem saber neurônio, não quero saber, tem que ser do meu jeito. A criança não tem capacidade cognitiva de te dar o que você está pedindo, entendeu? Então, a informação, ok, tem outra informação interessante. A criança, nessa idade, 3, 4 anos, ela ainda está formando, construindo quem ela é. É a formação do eu. Do que ela gosta, do que ela não gosta, quem que ela é, quem que ela não é. Nessa etapa, existe uma construção do eu e a negação do outro. Então, a criança precisa negar você e focar nela mesma para ela saber quem ela é. Então, é a fase que o povo olha para mim e fala, esse menino só fala não o dia inteiro. Tudo é não, 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 não. Porque a criança só sabe falar não.
Por que ela só sabe falar não? Porque ela precisa negar o outro. É só isso. É uma fase do desenvolvimento. Mas não, é uma criança, é mal educada, é desobediente, fica falando não pra mim, ele é muito ingrato, o adulto mimado. Só olha o ponto de vista dele e leva tudo pro lado pessoal. E aí a gente explica, olha só, ele tá fazendo essa fase assim, assim, assim. Ele vai falar não pra tudo mesmo, e daqui a, tipo, 2 anos isso passa. 1 ano, a gente, né, dependendo da criança, 1 ano passa. Aí o adulto, não é nada comigo, não? Não é nada com você. Ele não tá mal educado? Não tá mal educado. Era isso. Era isso. Aí a criança, a mãe fala assim: Você quer biscoito? Aí o filho, não. Aí ela vai e mostra o biscoito, a criança pega. E ela não fica, tá vendo? Você queria biscoito? É, eu sabia que você queria esse biscoito. Não, ela só pensa assim: É a ele fase. tá crescendo. Não significa que ele vai ser adolescente fazendo isso. Tem que parar com essa mentalidade, tem que cortar o mal pela raiz. Não, gente. Essa criança vai passar por muita coisa ainda, calma. Deixa ela evoluir. E ela vai chegar um dia que ela vai sentar e conversar com você igual você tá conversando com ela aqui. Igual a gente tá conversando. Tudo que você tem de desafio com a sua criança hoje, quando ela tiver 9, 10 anos, você vai olhar para ela assim e falar: aqui, filho, você tem falado muito não? Vamos pensar na alternativa assim, porque assim não tá legal. Pô, mamãe não tinha percebido. Vamos pensar então. Mesmo, vamos supor que a criança não evoluiu, que é pouquíssimo provável, porque é uma etapa do desenvolvimento. Acaba que a criança não evolui, às vezes, porque os adultos não entendem. O adulto fica cortando. Então, a criança não vive aquilo plenamente, fica pendência, então ela não sai daquilo. Via de regra, a criança de 9 anos, né, vai ter vencido suas etapas todas. E eu estou hoje com a criança de 9 anos e eu te digo, você olha no olho da criança e fala, ó, tá acontecendo isso assim, não tá legal. Como que a gente vai fazer para isso melhorar? E as coisas vão sendo conversadas assim. E a gente ficou a infância inteira achando que, se eu não fizer agora, nunca vai acontecer. Meu amor, você vai ter um filho de 8 anos. Você vai ter, essa criança vai passar por outras idades, né? Não vai pular da de 3 anos que fala não para tudo, para de 18 que acha que, né, que pode dizer não para todo mundo. Então, esses conhecimentos, eu acredito que aliviam, porque a família tira aquele peso de eu tô deixando meu filho ser mimado, eu tô deixando meu filho ser mal educado, né? Que é uma cobrança da sociedade, um peso muito grande em cima desses pais. Alivia e também ajuda a entender essa criança melhor, né? Interpretar ela com mais carinho, assim, sem levar tanto pro lado pessoal. Viver cada fase de uma vez, porque assim, tem muita pressa das pessoas, às vezes, em volta, até mesmo da família, né? Ah, não tá andando, ainda tá mamando, ainda tá de fralda, tem que tirar a fralda, ela já devia estar falando, tá falando pouco. Então, assim, há muita pressão em cima da criança de já romper aqueles ciclos que cada ser humano tem um tempo para fazer, cada ser humano leva de um jeito, né? E eu acho que teve uma responsabilização muito grande, Bernardo, nos pais. Então, assim, essa criança não tá andando, não. É, Como se fosse o pai é, que tivesse feito você assim, tá não vamos andar hoje. É. Estou com preguiça, quero ver televisão, deixa essa criança dentro do berço para não aprender a andar. E não como se fosse uma questão do desenvolvimento dela. Essa criança não tá, né? Então, Tá assim, de fralda? Não tem tá. uma responsabilização muito grande em cima dos pais. E aí os pais assumem essa responsabilização que foi colocada em cima deles e começam a temer a pressão ao redor. E dentro disso, existe uma outra verdade muito absurda, que são as mentiras veladas. Então, por exemplo, muito comum criança de 5 anos estar fazendo, precisando de fralda para dormir. Super comum. Uma mãe vai falar na festinha infantil que o filho dela desfraldou com 3 anos. As outras todas que estão com criança dormindo de fralda não vão falar nada, porque elas têm vergonha, porque elas acham que elas são a única que tem criança de fralda ainda naquela idade. E saíram 20 mulheres daquela festa achando que todas as crianças estão na fase que essa criança tá. A mentira velada é que aquela criança é o padrão. Quando, na verdade, ela era a exceção de 20. Sabe assim? Então, essa mentira velada também reforça muito, tanto desfraude, né, quanto acordar durante a noite, por exemplo, que é outro mito, né, que criança acorda durante a noite por muitos anos, necessidade biológica. Mas fulano fez o tratamento de sono, a criança dorme 10 horas por noite. Não vou entrar nesse debate, eu falo disso na Psimão, se tiver curiosidade, procura lá. Mas, assim, é super esperado que essa criança acorde durante a noite com 2, 3 anos ainda. E não é um problema. É um problema que os pais ficam exaustos, mas não é um problema de sono. Não é a criança com um problema, não é um erro que você cometeu.
Ao contrário do que o povo vai te dizer, né? Então fica uma pressão muito grande nos pais. E projetos futuros, assim? Livro, filme, Eu? palestras, aula show, o que que você tem planejado? Não, então, a gente tem muita vontade de ter um podcast, né? A gente tava até conversando com a galera aqui do estúdio. Mas fora isso, eu dou palestras pelo Brasil inteiro e tenho esse curso, né? A gente vai também lançar a formação no meu método para ter profissionais atendendo no método Psimama. É, mas eu acho que são esses mais os meus projetos. É o podcast e essa formação, que são os meus próximos filhos, vamos dizer Seria assim. legal também fazer uma série, pegar a série, acompanhar, ou se você faz um trabalho de comunidade, das pessoas assistirem algum filme e comentar junto, enfim, acho que Então, isso é tem muito legal. algumas coisas que eu tenho sonho, mas que eu ainda não tenho recurso, né? Então, assim, por exemplo, um dia desse eu estava lá no aeroporto, voltando de alguma viagem de trabalho, e aí tinha uma mãe com a criança chorando, pedindo alguma coisa. E a mãe, para de chorar, para de chorar. E eles na fila, assim, do avião. Para de chorar, para de chorar, para de chorar. E a criança, daqui a pouco, eu ouvi um gritaço, assim, um paft. Você vê muito claramente Uhum. a subida gradual. Primeiro, a criança estava só pedindo. É assim, a criança estava pedindo um pão de queijo. Pão de queijo no aeroporto é caro. Então, a mãe falou que não ia dar. Só que quando a criança está pedindo pão de queijo, o que ela está te informando? Fome, né? Ela tá com fome. Então você não vai ficar, para! Você vai fazer assim. Eu tô entendendo que você tá com fome. Esse pão de queijo é caro. Vamos ver aqui na minha bolsa o que que tem? Não tem nada. Mas dentro do avião, será que eles vão dar aquele biscoitinho? Será que é o biscoitinho com chocolate? Qual biscoito será que é? Começa a trazer pra criança o seguinte: a sua fome, ela vai ser resolvida, eu prometo pra você. Mas não com esse pão de queijo caro. Eu não tenho condição de pagar esse pão de queijo agora. E a gente vai arrumar um jeito. Então a minha vontade na hora, eu falei assim: nossa, se eu tivesse recurso, eu ia falar: posso fazer uma intervenção aqui? Oi, prazer, eu sou Simona. E a gente filmar e fazer parte de um episódio Pô, da isso ia ser série e um, tal. um programa Nossa, mas eu sou muito louca legal. pra fazer isso, louca. Nossa, isso é muita cara de Ou então as pessoas RT. mandarem carta, não, vem, passa um dia aqui. E aí eu passo lá, aquela coisa bem Super Nani, né? Mas numa visão mais carinhosa, mais Sim, respeitosa. Super Nani foi uma pessoa, ela é de uma outra sim. época, tá? Então não é uma crítica a ela ter sido assim, talvez permanecer assim, mas de ter sido assim, não. Os autores todos que eu estudo, inclusive, falam que naquela época eles também defendiam aquelas coisas. Então, a ciência da educação comportamental infantil evoluiu muito nos últimos 10, 20 anos, mas eu tinha vontade de fazer um negocinho assim Nossa, esse mesmo. programa seria incrível, assim, que incrível. Imagina, tá num ambiente ali, você tá. E é um negócio que eu adoro, que é pegar, assim, desafios, sabe? Por Hum. exemplo, a família ligar a câmera, eu faço ideia de quem é, qual é o problema que tem, e falar assim, Nanda, aqui em casa a gente tá vivendo isso aqui. Eu tenho zero medo de não saber lidar, sabe? Assim, eu adoro, assim, é um negócio que eu vou saber como é que eu vou te ajudar aqui. Entendeu? E vamos lá, e vamos descobrir as ferramentas, vamos ver. Geralmente é uma que a gente chama de reequilibração, né? Que é reestruturar a comunicação, reestruturar a rotina, reestruturar sono. Cara, 70% dos problemas de comportamento é sono e rotina, sabe? Assim, então a gente vai, estrutura, faz análise do processamento sensorial da criança, organiza aquela rotina dentro do processamento sensorial. Ai, eu Ó, adoro. meus amigos da Globosat aí, pessoal, ó, tem um projeto aí com a Cristina muito bom Esse vovô vai amar. que a gente tem que colocar isso aí para andar, que vai ser um programa inovador e excelente. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação. Deixar aqui a porta aberta para você quando você quiser, qualquer momento, tem projeto novo. Quando você for lançar esse programa, você traz Vem pra cá aqui, divulgar. vem para cá divulgar e agradecer muito a sua participação aqui. Nossa, eu quero agradecer muito o convite, eu amei. Obrigada mesmo. Obrigado. E ó, as redes sociais da Psimamba vão estar aqui na descrição para você seguir, acompanhar, comprar o curso, enfim, saber ainda mais. Tem muito conteúdo gratuito, muita coisa, muita ferramenta para você que tem essa vontade de iniciar e não sabe por onde começar. Tem essa fonte de inspiração e de conteúdo para você estudar e aplicar, tá bom? Até o próximo. Tchau, pessoal.